vamos falar então, vamos virar essa página? Vamos Vamos, continuar? bora para férias? Vamos para férias, que o pessoal tá falando aqui, o que é férias? Começar. Dezembro é o mês das férias coletivas, né? O pessoal fica preocupado aí, mas a férias coletiva, e aí? O que é férias coletivas? Eu nunca ouvi falar. Essas férias coletivas acho que é mais comum em grandes empresas. Eu não vejo as pequenas empresas aplicando muito essa Não é questão de tão férias comum, não. coletivas. Não é tão E, comum. e tem também aquela questão das empresas que são sazonais, né? Por exemplo, aquele determinado segmento, no mês de dezembro, em vez de ter uma alta, ele tem uma baixa. Como, por exemplo, escolas. Aí vai lá, pode usar também esse artifício de férias coletivas. Né? Escolas, indústrias é muito comum também, na indústria eles fazerem essa parada no final de ano, no final de ano. Vamos lá então? Férias Vamos. coletivas. As pequenas quase o pessoal não vê. Daqui a gente tem as escolas que fazem as férias coletivas e empresas que geralmente, quando tem empregados admitidos no ano e eles vão paralisar. Consultório acontece, empresas menores assim que vão paralisar total, eles dão férias coletivas por causa da questão do empregado que não tem um ano de empresa ainda. Entendi. Beleza. Informações gerais. Consegue fazer uma intro aí de férias coletivas? Bora lá. Gente, férias coletivas, então. Quem que sai de férias coletivas? Eu posso fazer férias coletivas? Eu preciso ser de toda a empresa, né? Como é que funciona? As férias coletivas precisa ser de, no mínimo, um setor da empresa, tá? Aí tem que fazer ali, tem que ver se a empresa tem essa separação por setores, por departamento. Às vezes é uma empresa tão pequenininha que nem isso ela faz, tá? Mas aí tem que ver a separação da empresa. Para sair de férias coletivas, no mínimo um setor da empresa integral. Não pode, por exemplo, o setor de vendas que tem 10 empregados, sai 9 e fica um de plantão. Não é férias coletivas, aí tem que ser férias individuais, tá? Então, para ser coletiva, tem que ser pelo menos um setor inteiro. Pode ter mais setores, pode ser a empresa toda. Para as férias coletivas, o prazo de pagamento é até 2 dias também do início das férias. Não pode iniciar em 2 dias que antecede o DSR ou feriado, mesma regra ali na questão das individuais. O aviso, né? A empresa tem que conceder o aviso ali com pelo menos 15 dias de antecedência para o sindicato e para o Ministério do Trabalho, estando dispensadas do aviso do Ministério do Trabalho as MS e as EPPs. Mas para o sindicato não existe dispensa, tá? Então deve fazer essa comunicação aí. Aí até a questão do sindicato, tem muita gente que fala assim, o sindicato está cobrando para protocolar, o sindicato está pedindo para ir lá protocolar e pagar uma taxa. Olha, a legislação não fala que o sindicato tem que aceitar, tem que homologar essa informação. A legislação fala que a empresa tem que comunicar ao Ministério do Trabalho que está concedendo férias coletivas e enviar uma cópia ao sindicato. Então, o sindicato não precisa dar um ok, não precisa homologar, não é um pedido de férias coletivas, é um comunicado de férias coletivas, tá? Você enviou para o sindicato mandou um e-mail de volta cobrando alguma coisa, nem precisa responder. Porque aquele envio dele, aquela resposta dele cobrando alguma coisa, já é a comprovação de que ele recebeu o comunicado. Então não precisa nem se estressar em responder para o sindicato, tá? O que mais? Eu acho que é isso. Fracionamento. Fracionamento das férias coletivas é em até 2 períodos, não 3. Tá? Então, férias coletivas em até 2 períodos e tem que ser de no mínimo 14 dias. Um dos períodos tem que ser de no mínimo 14 dias. Sobre essa questão do sindicato, eu acho que eu vi uma notícia esses dias de poder ser até caracterizado como prática antissindical, né? O sindicato está criando essas dificuldades da empresa poder também fazer a parte dela, né? Seria Sim. um desses casos aí, de a empresa querer tentar comunicar ao sindicato, e o sindicato, eu quero ver se você fez aí as últimas 10 contribuições. Sim.
contribuições dos últimos 5 anos. E o que você falou foi interessante, descobre o e-mail do sindicato lá Manda o e manda comunicado e pronto. e tá tudo certo. Sim. Deixa só eu fazer uma correção aqui, que eu falei que o fracionamento das férias coletivas é em até 2 períodos e uma é de no mínimo 14. Não, uma é de no mínimo 10 dias. Eu falei Não 14, pode ser mas são 10 não dias. pode ser inferior a 10. Não pode ser inferior a 10. Eu Isso. estava procurando isso aqui também. É. Beleza. Aproveitando, já fazendo o gancho aqui também, que nós estamos corrigindo as paradas aí. Pessoal, eu falei que lá no FGTS Digital tem competência 13, só para falar para vocês que nós estamos na fase de teste e que lá, quando vocês forem conferir a folha anual, vai ter uma competência 13 lá, tá? Por hora, vocês recolhem normalmente em GFIP esse ano, tá bom? GFIP do mês de 12, onde você vai informar ali a diferença do que não foi recolhido ainda, tá bom? Como você já faz ali normalmente. Não tem GFIP 13 de FGTS, a professora já falou. E aí nós separamos aqui alguns pontos de atenção com relação a férias coletivas. O primeiro deles é essa questão dos empregados com menos de 12 meses de vínculo, aquele empregado que foi contratado durante o ano. Que as férias coletivas como é que a férias coletiva vai tratar esse cidadão aí? Então, né, Ele não gente, vai esse é um assunto que os empregadores todo ano fazem sempre a mesma pergunta: "Pode dar férias?", né? É incrível, todo ano é a mesma coisa. E aí, para os empregados que têm menos de 12 meses de vínculo, para tirar férias, né, precisa ser através de férias coletivas. O empregado não pode tirar férias individuais, não tendo finalizado pelo menos 12 dias de vínculo, não tendo completado 12 meses, perdão, de vínculo. Então, a única forma de dar férias seria através de férias coletivas. E como que isso acontece? O empregador vai ver a quantidade de dias de férias que o empregado tem direito, com base na data de admissão dele, e aí vai ver a quantidade de dias de férias que ele vai conceder. Se o empregador conceder um saldo a maior de férias do que o empregado tem direito, a diferença ele paga como licença remunerada, certo? E o período aquisitivo zera. Então, o que significa? O período aquisitivo lá do empregado, que é da data de admissão até a data de concessão das férias coletivas, o empregado vai gozar todos os dias que ele tem de direito às férias, vai zerar esse saldo de férias e vai iniciar um novo período aquisitivo no início das férias, da data de início das férias que foram concedidas. E Se aí tem aquela situação, né? Que eu estava até revendo esse assunto agora, porque para fazer essa férias coletiva para esse trabalhador em específico, tudo é parâmetro de folha. Você não pode só, eu vou programar aqui umas férias e vou calcular, e o que o meu sistema de folha fizer é que está certo. Por exemplo, meu sistema de folha ele não tem parâmetro nenhum. Se eu pego um cidadão desse que tem menos de um ano e colocar ele ali no grupo, se eu for calcular em lote, todo mundo junto, ele vai calcular normalmente ali a quantidade de dias, por exemplo, se eu estou dando 15 dias, mas esse eu tenho direito a 10, o sistema vai calcular normalmente 15 dias e está tudo certo, vida que segue, o sistema vai operacionalizar ali. Para eu seguir essa regra que exatamente a Iris acabou de falar, eu tenho que ficar atento a esse pessoal que foi admitido esse ano, verificar ali pela programação qual é o período que ele tem de direito, e tem até aquela situação, né? Se o empregado tem ali, às vezes ele tem, a empresa vai dar 10 dias, dá 15 dias, o empregado tem direito a 17, sei lá, 17,5, 18, você vai conceder para ele na integralidade daquele período para poder zerar e começar a contar um novo período aquisitivo. Então você tem que saber essas regras, porque hoje eu vejo que a gente está muito operacional no DP, a maioria de nós, às vezes, a gente está muito ali. Eu, às vezes, me pego assim, tá, pessoal? Eu estou tão automatizado já com o sistema, eu rodo, configuro todo, que às vezes a gente está muito ali na rotina, acaba esquecendo das regras, do porquê que o sistema está calculando daquele jeito. O sistema fez, está tudo bem, não vamos me preocupar. Então, quem for fazer e tiver essa hipótese, tem que verificar como é que o sistema vai se comportar. Por exemplo, o exemplo que a professora falou aí, daquele empregado que não tem todos os dias ali de direito, mas ele vai tirar uma parte e outra parte vai ser como
como é que você falou mesmo? Licença remunerada. Licença remunerada. Como meu software vai fazer isso? Aí eu preciso saber, né? Se de repente ele não tem parâmetros para isso, eu não criei parâmetro, de repente ele nem me dá isso, aí eu vou ter que dar o meu jeito de calcular só 10 dias para ele ali, e depois ir lá numa rubrica de afastamento, colocar como licença remunerada para poder, quando eu rodar a folha, eu nem sei vai ter aquela dúvida, né? Se é pago junto com as férias ou se vai pagar só lá com a folha, Com a é, na, folha. com a folha mensal, né? Então, Porque a licença você, remunerada é um período ali que o empregador concede de licença para o empregado, mas que não tem relação com as férias, não tem terço sobre esse período, nada. Então, as férias, né, o recibo de férias vai com os dias de férias efetivamente, a remuneração e o terço, e o período de licença remunerada vai na folha mensal. que é justamente a pergunta da colega aqui, Rogéria, né, Isso, perguntando sobre isso. E aí, se você não ficar atento, como eu falei, meu software aqui, ele me dá possibilidades infinitas ali de eu fazer parâmetro. Inclusive, até essa contagem de quando é que vai contar o novo período. Se começa antes, se começa depois, ele deixa tudo lá. É isentão o software, né? Ele dá as opções e fala, ó, te vira aí, configura do vira. jeito que tu achar que é o correto. E aí, se você não sabe essas regras, você vai lá, por exemplo, se eu não fizer a configuração, você vai calcular normalmente o período lá que eu estou dando e ele vai contar para aquele período aquisitivo e lá na frente ele vai só me dar a diferença do período. Ele não vai iniciar um novo período, né? Que seria o correto. A não ser que eu crie parâmetros para ele fazer isso, tá bom? Então fiquem atentos aí com relação a essa particularidade dos empregados que foram admitidos durante o ano. E aí você não pode deixar ele de fora também, se ele faz parte do setor, né? Né, professora? Ah, esse aqui eu vou Exatamente. deixar ele de fora. Não, Contratei não ele pode. ontem. Contratei ele ontem. Se vire. Se vira, Ele férias faz... coletivas, é ter tudo licença remunerada. Paciência, ele vai ter que sair junto, não pode. Ou então deixava para contratar depois das férias, né? Então. Isso faz parte do planejamento também, né? Ficar de olho aí nas regras das convenções e acordos coletivos, agora que a gente está aí com a volta dos sindicatos, que vão nos assombrar novamente, né? Que vão nos dar calafrio. Já estão Fica dando, de né? olho, fica de olho porque de repente tem alguma regra ali particular que você pode estar seguindo no sindicato. Então, sempre mandar uma olhadinha, vai entrar de férias coletivas, dá uma olhada na CCT ou nos acordos se tem alguma regra particular ali que você deve seguir. De É repente bem lá importante. a convenção coletiva está pedindo para você pagar alguma coisa, quando o empregado sair de férias, paga não sei o que para ele. Aí É. você tem que ver essas questões aí, tá? Para já Eu já adicionar. tive duas questões de CCT que é bem importante a gente se atentar. Uma CCT eu já tive que determinava que não deveria pagar o terço de férias, mas sim 40%, né? Não era para pagar um terço, ao invés de ser um terço, deveria pagar um adicional de 40% para o empregado. E eu já vi muitas e muitas convenções coletivas darem estabilidade pós-férias. Então, isso também é necessário a gente se atentar, porque é um período em que tem muita gente tirando férias, e se a convenção prevê uma estabilidade no retorno aí, pelo período que a convenção estabelecer, não pode demitir os empregados. Maravilha, então fiquem atentos às regras da CCT. E para a gente fechar esse tema de férias, férias individuais e férias coletivas, né? A professora já explicou para a gente qual é a regra aí das férias coletivas e você não é obrigado a seguir. De repente, como a professora falou, de repente o setor, ali você não tem um setor dividido, é todo mundo junto e misturado, é um setor só. E aí o empregador ele quer parar a empresa no final do ano, quer dar ali uns 15, 20 dias de descanso para a galera, e aí você tem que ver, né, se é interessante fazer as férias coletivas ou se não, né? Ou se é o caso de você fazer as férias individuais, e você vai avaliar, de repente não tem setor nenhum, mas tem um vigia, todo mundo vai ficar de férias, mas o vigia não vai. Ah, então aí nesse caso já não seria mais as férias coletivas, né? Já seria as férias individuais, aí você teria que tratar cada um de um jeito, e aí você pode ir até mais fundo com relação a isso, que de repente aquele empregado nem tem direito às férias ainda. Aí você Uhum. tem que ver como é que você vai se virar aí durante esse período que ele vai ficar, né,
Ou ele vai sozinho trabalhar lá para a empresa, lá gastar internet com ar-condicionado. É. Gente, nesses casos aqui que a empresa vai seguir com férias individuais, para empregados que não têm 1 ano, não têm período aquisitivo completo, não pode dar férias para esses empregados. Então, a alternativa seria um recesso para eles, um período de licença remunerada mesmo, tá? A licença remunerada, ela não influencia nas férias se for até 30 dias. Então, às vezes a empresa vai parar ali 15 dias, ela pode conceder para esses empregados que não têm período aquisitivo completo uma licença remunerada de 15 dias. Mas é importante frisar que ela não pode descontar isso das férias depois. O empregado vai lá, adquire o período aquisitivo, e aí a empresa tem que, já deu 15 dias de férias e vai dar só 15 dias restante. Não, quando completar o período aquisitivo, vai ter os 30 dias completos. Esse período de recesso não pode ser descontado do empregado, tá? Quero acrescentar aquela situação lá da empresa da mulher, aquela lei? Sim, sim, sim. Deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui, que eu não lembro a lei de cabeça. Vou A pegar lei aqui. 14.457 de 2022. Aí, ó. Oxe. É isso, Emprega gente. mais mulher. Isso. Que acontece, gente? A gente deixou bem claro aqui para vocês que quando o empregado não tem, né, o período aquisitivo completo, não pode dar férias individuais, só férias coletivas. Mas nós temos uma exceção a essa regra também, tá? Que é o que o professor Luciano acabou de falar, a Lei 14.457 de 2022, que é a lei chamada Emprega Mais Mulheres. No artigo 8º, ela autoriza a antecipação das férias individuais através de um acordo individual ali entre empregador e empregado, mas só pode acontecer no caso de empregado que tem filho de até 2 anos, tá? Filho ou enteado, perdão. Filho ou enteado de até 2 anos. E aí, se a empresa adotar essa regra, vale para todos os trabalhadores essa condição. Então, nesse caso aí, vai poder antecipar as férias também.